Olá, pessoal do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Sou o professor Correia. Irão assistir mais uma aula de geografia, tá certo? É a segunda aula de geografia. E nós temos hoje como tema, né? A formação do território brasileiro. Mas quando se fala em formação, mas o que é isso, formação do território brasileiro? Nós sabemos que a gente, quando lê nos livros, fala muito a questão da formação dos estados, tá certo? E o nosso estado foi diferente, o nosso país. Eu trouxe para vocês uma foto. Por que essa foto? Vocês podem até perguntar, professor, por que essa foto? Porque nós sabemos que no início o nosso território era habitado por indígenas. Esse povo nativo da nossa região, tá certo? Eles tinham seus hábitos, seus costumes, eles tinham, né, todo um ritual, tá certo? Eles viviam na floresta, né, de alimentação, eles se alimentavam de caça, de pesca, tá certo? De alguns frutos, tá? E ele já conservava esse espaço. Porém, nessa outra imagem, a gente já vai ver, né, algo diferente. Preste atenção. A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses. Por que começou antes? Porque já existia os indígenas aqui nessa região, nesse território nosso, que hoje é o Brasil, tá certo? E se você observar essa imagem, o que é que a gente está vendo nessa imagem? A gente está vendo duas realidades diferentes. Quais são essas realidades? Do lado nós estamos vendo indígenas, do jeito dele, da forma dele, como ele se vestia, do seu jeito. E do outro lado, chegando o quê? Uma caravana, né, com vários europeus. Você já observou que choque cultural nesse momento? Né? É o encontro de indígenas e europeus. Os indígenas praticamente nus. E os portugueses, bem vestidos, tá certo? Veja que choque cultural foi para eles nesse momento, tá certo? Então, por isso que se comenta muito a questão que o Brasil não foi descoberto por Cabral, não. Eles apenas conquistaram o Brasil, porque na verdade o Brasil ele já era um país descoberto, tá? Porque não já vivia índio aqui, então ele apenas veio conquistar nosso espaço, ok? Vamos para outra imagem. A chegada dos portugueses no Brasil, como falei para vocês antes, né, é um choque cultural entre português e indígena. Mas se você observar essa imagem aqui, ó, voltando aqui, essa imagem, nós sabemos que para eles não criar um conflito, tem a questão de portugueses e espanhóis. Para que não criasse um conflito entre eles, o que foi que eles fizeram? Fizeram uma reunião na cidade de Madrid, né, na Espanha, dizendo o quê? Nesse contrato dizia o quê? Que a terra que ficasse ao leste pertencia a Portugal e a terra que ficasse ao oeste pertencia à Espanha, para que não existisse conflito entre eles. Quer dizer, eles já tiveram essa ideia, tá certo? Então, a parte que pertencia a Portugal, eles fizeram o quê? Eles criaram, né, as capitanias hereditárias, ou seja, dividiu o Brasil, né, essa parte do Brasil que era de Portugal, dividiu em vários lotes e cada lote ele colocaram o quê? Um danatário nisso, para que eles tomassem conta dessa área, tá certo? Tomassem conta dessa área e desse produção para a coroa portuguesa. Foi nessa região que começou os primeiros plantios. Por exemplo, um dos primeiros a acontecer foi o quê? Foi a exploração do pau-brasil. Essa exploração do pau-brasil se deu o quê? Na parte litorânea do nosso território. Por que na parte litorânea? Porque você vai observar o quê? Que na parte litorânea ficaria mais fácil de, se ele viesse qualquer fera, animais, ele fugir, tá certo? Pegar seu barco e fugir e ir embora.
Tá? Então, a primeira cultura, a primeira cultura econômica, né, do nosso país, que os portugueses resgataram foi o quê? Foi o pau-brasil, tá certo? E logo após o pau-brasil, a gente teve outra cultura também, que foi a cana-de-açúcar, que foi exatamente nas capitanias que foi dividida, né, pelos portugueses. Vou voltar aqui a imagem. Nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagem, a gente tem o quê? A gente tem uma casa grande, tá certo? Nessa casa grande existem vários trabalhadores e eles também faziam o quê? Ele diz o seguinte: para evitar conflito entre espanhol, que foi o que eu falei para vocês antes, né? Isso, para evitar conflito entre espanhol e português e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Esse estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América, tá? Como já falei para vocês antes, expliquei antes. E nessa imagem aqui nós temos o quê? Uma casa grande. Essa casa grande simbolizava o quê? Os grandes, né, latifundiários, né, que os portugueses, né, eles tinham o quê? Os escravos, traziam os escravos, vinham para trabalhar na sua lavoura de cana-de-açúcar. Eles tinham uma mão de obra barata, não é isso? E de boa qualidade. Aí diz o seguinte: o território brasileiro, no período colonial, o Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a permanecer no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil. Em seguida, o plantio da cana-de-açúcar. Como eu já falei para vocês antes, né, que a primeira exploração do nosso território foi o pau-brasil e a segunda foi o ciclo do açúcar. Então, esses produtos, o que é que eles faziam com esses produtos? Eles extraíam da nossa região e isso era exportado para a Inglaterra, para lá fazer produtos, né? Fazer o quê? Fazer cadeira, mesa e etc, etc, tá certo? E o açúcar também era o quê? Era levado para comercializar lá em Portugal. Então, eles já chegaram em nossa costa com interesse economicamente na nossa região. A gente está vendo aqui também, ó, a questão da borracha, né? Isso queria o seguinte: o produto, né, da borracha, né, é obtido através de um simples coagulação da matéria-prima, chamada de látex, extraído na seringueira. Então você vê também, esse era um material, era uma vegetação que nós tínhamos, né, que era rica em látex, né, e extraía esse produto e era levado o quê? Era levado para a Inglaterra para lá tingir tecidos através da nossa matéria-prima, certo? A gente está vendo aqui a foto, né, mostrando eles fazendo o processo. O ciclo do café recebeu esse título porque o café se tornou, naquela época, um produto fundamental de exportação brasileira. Nós sabemos que o café, né, também foi um produto, né, de grande exportação, que eles criaram essa grande fazenda, e nessas fazendas eles plantavam muito café, principalmente no interior de São Paulo, né, que foi uma das regiões que plantou muito café, e era uma produção grande, e essa produção era escoada para a Europa, tá certo? Em forma de exportação, ok? Se vocês estão observando aqui na foto, são pessoas trabalhando na agricultura do café, limpando, tá certo? Também fazendo a colheita do café, e com isso o processo cada vez mais, né, aumentava, e da maneira que esse processo ia aumentando, né, eles também iam contratando mais pessoas, né, e para dar continuidade ao seu serviço. Nós temos aqui, veja como era o Brasil. Ele passou por todo esse processo para se tornar o quê? Ele apenas aqui, ó, em 1709, veja como era o formato do Brasil. Ele não tinha sua área estruturada todinha, ele não tinha a sua área territorial ainda estruturada. Como, né? Você observar na paisagem, tem o que na paisagem? O Grão-Pará, não é isso? A gente tem aqui também o Maranhão, temos também o Pernambuco, alguns estados que estavam formados nessa época, tá certo? Então isso foi na época de 1710. Então, para ele chegar aqui nesse processo, então houve várias e várias transformações e mudanças, porque quando se fala de transformação, isso é um processo demorado e lento, tá certo? Nós temos aqui, ó, o Brasil atual. Veja a divisão atual do Brasil. Para chegar a essa organização, passaram anos. Agora nós temos aqui, né, nessa imagem, nós estamos vendo que o nosso território totalmente, né, organizado, com as 5 regiões, todas bem divididas, tá certo?
Mas foi um processo demorado e de muitos conflitos, né, entre português, entre espanhóis, tá certo? Entre os índios, tá certo? E daí até hoje esse processo ainda continua, né, dentro dessa questão de divisões, tá certo? E essas divisões, elas sempre vai acontecer, tá certo? Sempre vai acontecer porque eles sempre querem melhorar, tá certo? E quando se quer melhorar, então tem que ter, né, estudo, análise para chegar àquilo que nós queremos, tá certo? Então, meus queridos, como eu falei para vocês, meus alunos, né, meus queridos alunos, o processo do Brasil, de formação do Brasil, ele passou por vários processos. Primeiro foi a questão dos índios, dos indígenas que haviam na sua região, tá certo? Logo após, com a chegada dos portugueses e espanhóis, eles usou suas estratégias, tá certo? De pegar o país, a parte que ele estava litorânea, dividir o Brasil, passar ali imaginárias e dividir. A parte leste ficava para Portugal e a parte oeste ficava para a Espanha. Porém, na parte de Portugal, foi dividido em lotes, né, como falei para vocês, e cada lote desse tinha o quê? Tinha uma pessoa que responsável, tanto pela cultura, tá certo? Pela cultura, pela produção. E dentro desse processo eles faziam o quê? Com arrecadações, né, era enviado tudo para a coroa portuguesa, tá certo? E eles tinham um limite, e esse limite dessa linha não podia nem passar os portugueses não podiam passar para o lado da Espanha e nem a Espanha poderia passar para o lado de Portugal, tá certo? Eles tinham um limite e respeitavam esse limite. Então, para chegar nesse processo, como falei para vocês, foi grandes conflitos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, da introdução, né, da formação do nosso território, tá certo? E agradeço a vocês pelo momento que vocês estão assistindo a aula. Espero que vocês tenham aprendido, né, algo para beneficiar futuramente a vocês. E vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.